Olá, eu sou a criadora mística e eu tenho uma mensagem do mundo invisível para você hoje. Bom, vamos dar sequência aqui à nossa série de vídeos que eu estou fazendo com a interpretação, os ensinamentos, as mensagens invisíveis dos arcanos maiores do baralho do tarô Zen, né? Esse tarô aqui, o tarô Zen de Osho. Então nós estamos estudando as cartas e através delas as mensagens estão sendo enviadas aí para vocês. E se você está aqui nesse vídeo, não é por acaso, você chegou aqui porque com certeza tem uma mensagem, um ensinamento, algo que a sua alma vem buscando. E aqui você vai encontrar. Então, a carta que nós vamos falar hoje, seguindo a sequência aí, é o arcano 2, a voz interior. Então, olha que carta bonita, né? Então, essa carta, ela é referente à carta da sacerdotisa, né, nos tarôs tradicionais. Aí. A sacerdotisa, ela traz essa questão do interior, né, de voltar-se para dentro, do intuitivo, desse yin, né, o feminino, né. Então, inclusive, é uma figura feminina, né, a sacerdotisa, então ela representa essa parte mais inconsciente, né, como a gente veria o consciente e o fora, o masculino, o yin, né, o feminino, é o inconsciente, o voltar-se para dentro. Só que essa carta tem uma abordagem um pouco diferente, né, que é a nossa voz interior, e olha as figuras, né, que nós temos aqui. Então a gente tem um rosto sereno e tranquilo, que ao ouvir a voz interior encontra essa paz, né, temos essa lua, né, voltada para o alto, representando essa conexão com o alto, né, com o divino. Aqui embaixo a gente tem a terra, a água, representando a conexão com a terra, né, com o material, e esses golfinhos aí dançando que representam a alegria de você viver dessa forma, né, encontrar essa voz interior. E tem também um cristal aqui, né, representa essa luz, essa verdade que só a sua voz interior vai trazer para você. Então, gente, esse vídeo hoje é muito especial, né, a gente viu vários insights quando eu pensei e planejava o que eu falaria aqui. Então, fique aqui, porque essa mensagem com certeza vai te transformar de alguma forma e vai fazer você relembrar alguma coisa que você já sabe, né, uma sabedoria que tá aí dentro de você. Então, aqui eu acho que o mais importante da gente trazer, né, como a gente já vem conversando, é a questão de que a verdade está dentro, né, da questão da gente voltar para dentro e ouvir essa voz. Mas tem um ponto muito importante, que é a questão do contraponto, né, então nós não conseguimos ouvir a nossa voz interior se a gente estiver identificado com a voz da mente, né. E isso é algo que, se a gente viver de forma inconsciente, viver a vida aí sem prestar atenção, sem estar presente, sem estar desperto, né, também uma palavra aí que a gente costuma usar, a gente vai acreditar que essa voz que fala dentro da nossa cabeça o tempo todo, somos nós, né? Então a gente tem que parar um pouco, silenciar e começar a observar, né? Muitas pessoas vivem e nem percebem que tem uma voz que fala dentro da cabeça dela, ela tá tão inconsciente, tão automático, que ela nem tem essa percepção dessa voz. Se você começar a analisar um pouco mais, você percebe que tem uma voz falando dentro da sua cabeça o tempo todo, né? E aquilo é uma voz incessante, que não para, que não silencia momento nenhum. E você também, mesmo percebendo essa voz, pode acreditar que essa voz é você, né? E aí a gente pode prestar mais um pouco atenção, estar mais um pouco presente, começar a olhar para dentro e voltar-se para dentro, e aí a gente começa a receber essa informação, né, se você já tem essa informação, porque você já se aprofundou um pouco nesses estudos, de que essa voz não somos nós, né, então quem somos nós? Nós somos a consciência observadora, que observa essa voz falando, né, e essa é a parte conceitual, é muito fácil, né, é simples de entender, mas como colocar isso realmente em prática e o que fazer com essa informação, né? Então, essa voz que fala na nossa cabeça é a mente, né? Podemos chamar de mente, de ego, de eu inferior, né? Essa parte limitada, né? E a mente, né, a nossa parte racional, ela tem um propósito de existir, senão ela nem existiria, né? O ego, a mente racional. O propósito dela é fazer com que nós existamos nesse mundo, né, nessa realidade. A gente precisa racionalizar, a gente precisa pensar, a gente precisa planejar para a gente poder viver aqui, né, nessa experiência, né. Então ela serve para isso. Só que a diferença é quando a gente usa a mente
usa o racional do que quando o racional começa a usar a gente, né? Essa mente, esse ego, ele toma o controle. E é isso que acontece hoje, né, com a maioria das pessoas. A mente, ela comanda. As pessoas se esqueceram da sua verdadeira essência e da verdade, que a verdade nada mais é do que essa voz interior, né? É o que a gente vem conversando aqui, né? Esse ser a priori. A gente se esqueceu disso, isso tá envolto em véus de ilusões, né? Tá obscuro. E a gente acredita que a gente é essa voz, esse racional, ele dominou, né? Ele tomou o controle. E esse é o problema, né? Não é existir a mente o ego. O problema é ele ter tomado o controle das nossas vidas. E a gente simplesmente se esqueceu de todo o resto. Faz parte do processo, né? Afinal, isso acontece porque nós nos afastamos, né? Então não foi algo que foi imposto, ou é algo que a gente está aqui sendo castigado, né? Estamos aqui encarnei aqui nessa vida e eu tô pagando meus pecados, eu esqueci de tudo, fui jogado aqui, né? É o caos, né? Não, existe uma ordem. Nós escolhemos chegar até aqui, nós nos afastamos muito de casa, por isso que agora parece tão distante, tão difícil encontrar essa nossa essência, essa nossa voz interior, essa nossa verdade. E nós estamos nesse lugar de esquecimento, né, de domínio da mente do ego. Porém, é totalmente possível nós nos relembrarmos, né? E esse é o famoso despertar, né, gente? Que nada mais é do que você abrir os olhos para essa verdade, né? Se relembrar, escolher mudar o paradigma, mudar o seu foco, tirar o foco da mente e acordar, falar, opa, não, peraí, essa voz falando não sou eu não sou a minha mente, eu sou algo além, o que é esse além, né, e aí começar essa busca, né. Então muitas pessoas falam do despertar, né, eu vi um comentário aí na internet esses dias, essas pessoas que ficam falando que despertaram e elas estão se achando que são quem, que são melhores que os outros, você despertou, você não é ninguém, né? Uma crítica, né? Falando que, gente, o despertar não é nada de maravilhoso e que te faz superior a alguém. O despertar é apenas uma escolha. É uma escolha que você fez de mudar a sua visão e mudar as suas crenças, né? De mudar o seu paradigma, de olhar para a vida de outra forma. E escolher relembrar, né? Escolher olhar para essa sabedoria que já mora em você. Você já é perfeito, já está iluminado. Não é um lugar que você vai chegar, mas você precisa escolher. E cuidado também com esses discursos de os escolhidos, né? Então, nós somos os escolhidos, temos uma informação privilegiada, né? Não é nada disso. Você escolhe, são os auto-escolhidos, né? Você escolheu fazer isso e olhar a vida de outra forma. Isso não te torna superior, isso não te torna melhor, isso não te torna especial, não nesse sentido de especial, né? Você apenas cansou. Você fez uma escolha e uma escolha por sabedoria, né? Porque o que é sabedoria? É você saber por conhecimento. Então, você adquire conhecimento, né? Você estuda, você adquire conhecimento. Mas conhecimento só por conhecimento não tem experiência. O conhecimento, para se tornar sabedoria, ele precisa da experiência. Então você bateu muito cabeça até chegar aqui agora, para escolher isso. São anos e centenas de anos e milhares de anos fazendo escolhas erradas, batendo cabeça, sofrendo, reencarnando. Então você é uma alma antiga. E mais uma vez, isso não te torna escolhido, especial, melhor do que ninguém. Isso só quer dizer que você já caminhou muito. E você cansou de ir por outro caminho. Você sabe o caminho que você quer agora. Que é escolher buscar esse conhecimento e essa sabedoria, né? Eu já sei, você já sabe. Você já sabe, você não precisa acreditar em nada. Né? Então a gente tem a questão muito das religiões aí, né? De crer. Quando você crê, você acredita. Você só precisa acreditar quando você ainda não sabe. Quando você já sabe, você é sábio. Você já tem a sabedoria, né? O eremita. Mas então vamos lá, né? Vamos acessar esse conhecimento que a gente já sabe. Eu só tô trazendo essa informação para que você relembre. O grande desafio de ouvir a nossa voz interior e toda essa sabedoria
E toda essa verdade que já tá dentro de você, já tá aí. Ninguém precisa colocar, né? Ninguém precisa colocar mais nada. Só é preciso remover os véus. E o que a gente precisa remover para ouvir a voz interior? A voz da mente, né? E a mente, ela é os famosos programas que ficam rodando, né? Com os programinhas que foram implantados, né? Como os chips. Programas implantados, que é a mesma coisa que crenças limitantes, que é a mesma coisa de blocos energéticos, que estão bloqueios energéticos, né? Nós aí energéticos, que é a mesma coisa que limitações autoimpostas, crenças, né? Enfim, todos os padrões autoimpostos pela sociedade, pelos nossos pais, e não só dessa vida, mas de muitas existências, né? Que a ciência já comprova que os traumas, eles passam de gerações, né? Tem estudos aí. Eu não tô aqui para falar de estudo nem de comprovações, estou aqui para falar dos sinais invisíveis, mensagens do mundo invisível, né? Então, esse é o meu objetivo aqui. Você, como eu falei, você já sabe. Eu não preciso fazer você acreditar. Isso que eu tô te falando aqui, você já sabe. Então, você não precisa de comprovações. Mas existem sim estudos, né? Se você quiser, já a ciência já tem comprovado essa questão de que os traumas passam de geração para geração, que os seus pais emprestam células para que você exista, né? Isso é natural aí, né? O óvulo, o espermatozoide. E com essas células vêm informações genéticas, né? E essas informações contidas vão sendo passadas. Então você traz coisas dos seus ancestrais, né? De outras gerações da sua família, né? Então tudo isso está implantado em você. E isso ele fica onde implantado? Não é aqui, não é no ser, não é na sua essência. É no seu emocional, no seu racional, é no ego e na mente. Se você fica no padrão do ego e da mente, você vai estar repetindo isso. Você vai estar rodando, você vai rodar no automático, né? A programação automática está rodando aí e você está respondendo a isso. E aí tudo na sua vida, tudo que vai se materializar, vai estar respondendo também a esses programas. E aí aqui tem um conceito muito legal, muito importante que eu quero trazer, da gente se identificar. Esse é o grande problema, né? Como eu falei, a mente, ela tem os seus objetivos, ela tem o porquê de existir, né? O ego, né? Então a gente não vai matar o ego, né? Porque senão a gente não consegue viver aqui como um indivíduo, né? Com esse corpo, pensando e agindo e vivendo no mundo material. Tem o seu motivo de existir, porém não pode comandar sua vida. E quando que ela vai comandar sua vida? Quando você se identifica com a mente. O que a mente faz? Ela conta histórias. Então é aquela história, né? Se alguém te pergunta quem é você, aí você vai falar, eu sou a fulana de tal, eu tenho tantos anos, tal, eu moro em tal lugar. Não, isso é o seu nome, a sua idade, onde você mora. Quem é você? Eu sou a mãe de tal pessoa, a esposa de tal pessoa, filha de tal pessoa. Não, isso é a sua família. Quem é você? Eu sou formada em tal coisa, fiz tal faculdade, fiz tal curso, eu trabalho com tal coisa, minha profissão. Não, isso é sua carreira profissional. Quem é você? Né? Então, quem somos nós? Todas essas narrativas, esses conceitos, enfim, tudo que vem da mente são conceitos e narrativas, são histórias, gente. A mente conta histórias. E tá tudo bem, como eu falei, as histórias são necessárias para que a gente viva neste mundo, mas a gente não pode acreditar que nós somos isso. Nós somos algo a priori, que é a consciência observadora, o ser, e é essa que é a verdade. Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que isso quer dizer? E vós sois deuses. O que isso quer dizer? Quem nós somos vai muito além de todas essas narrativas. Só que se a gente se identifica com isso, a gente acredita que somos apenas isso, que somos isso, né? Somos isso, eu sou essa pessoa, você se identifica. E o que quer dizer se identificar? Você acredita que você é aquilo. E quando você é aquilo, você vive num constante medo. Por quê? Um conceito budista, né? Tudo é impermanente. Neste mundo material, tudo é impermanente. Ou seja, se você se identifica com algo que, sem dúvidas, vai acabar em algum momento, porque é uma lei, tudo é impermanente, você
está o tempo todo em risco de desaparecer, de morrer. Isso tudo é inconsciente, tá? Não é algo racional. Ah, mas eu sei, é inconsciente, gente. São os padrões impostos neste mundo comandado pelo ego, pela mente. Então, se você vibra, se você está nesse paradigma, é tudo isso que você vai acreditar e você vai viver a partir desse paradigma. Por isso que a gente tem que olhar um pouco mais acima. Tudo está acontecendo aqui, esse medo, escassez, medo de morrer, medo de desaparecer. Tudo é medo, né, nesse padrão. A grande frequência é o medo, né, que gera escassez, que gera culpa, que gera todo o resto. E esse é o mecanismo de funcionamento do ego. Ele está o tempo todo lutando pela sobrevivência. Lutando pela sobrevivência dele. Então, para ele se manter vivo, ele precisa alimentar todos esses conceitos o tempo todo. Ele vive e se alimenta do medo, da escassez, da culpa. E por isso também que é tão difícil a gente sair desses padrões. Porque quando você tenta sair, o ego resiste. Né? E a resistência é algo que é muito forte. Sempre que você tentar sair, tem uma palestra da professora Lucilena Galvão sobre a resistência que é maravilhosa. Ela fala, qualquer movimento que você fizer para sair daqui para cima, vai haver resistência. Daqui para baixo é muito fácil, não tem resistência nenhuma. Agora daqui para evoluir, para ir um pouco além, para expandir, né? Eu não gosto muito de falar para cima, porque parece que é melhor, superior. Expandir consciência, qualquer movimento desse vai haver resistência. É a resistência do ego, é a resistência do antigo que não quer morrer. Tudo é vivo, tudo é energia. O seu ser mais contraído, menos expandido, ele quer viver. Tá vendo como a gente volta naquela história de o medo de deixar de existir? Então, a resistência. A gente precisa superar a resistência. E como que a gente pode fazer isso? A voz interior vai ajudar muito, o tempo todo. Então, aqui consta a verdade, na sua voz interior. Então, é muito mais, gente, do que, eu vou meditar, eu vou ouvir minha intuição pra ver, né, o que eu faço aqui. Beleza, isso é muito bom, né? A gente tem que agir a partir do ser, né? Que foi o que eu já trouxe ali no vídeo do bobo, né? Da carta número 0, da carta número 1 também, da existência. Mas é muito além. Porque se você vive acreditando que você é todas essas narrativas construídas, você vive no medo de deixar de existir. Né? Você vive também na culpa, né? O Curso em Milagres fala muito da questão da culpa, né? Da gente ter lá atrás, ter se separado da fonte, né? Então, esse mundo aqui, essa realidade relativa, não é uma realidade, mas não é absoluta, né? Então, temos a realidade absoluta e a realidade relativa. É a história do jogo de um videogame. O jogo de videogame tá acontecendo, o bonequinho existe, tá lá passando a historinha, você fica lutando, você tá jogando, existe esse jogo, não é uma coisa da sua cabeça. Mas você não é o bonequinho, você é a pessoa sentada na sala. É a mesma coisa de assistir um filme. Um filme tem uma energia, né, uma coisa real, ali você entra naquela história, você se apaixona, né, pelos personagens. Quando você tá assistindo um filme, você tá imerso naquele filme. É real aquilo, tá lá na sua frente, é um filme. Mas é um filme. Não pode se identificar, né, com essas narrativas. É a história do show de Truman lá, o filme, né. É a história daquele, inclusive de alguns atores que se misturam com o personagem, né, aquele ator que fez o Coringa, né, esqueci o nome dele, que ele, depois de fazer o Coringa, ele deu uma pirada e ele se matou, né, então, no meu ver, ele entrou tanto no personagem que ele não conseguiu mais sair. E tanto faz ser um personagem que ele fez no filme ou esse personagem que ele era na vida real, tudo é personagem, é a mesma coisa, né? Então a gente pode viver essa vida, mas a gente não pode se confundir com o personagem. Então, como eu estava dizendo, a verdade relativa, a verdade absoluta é a verdade relativa. Né? Então a verdade absoluta é tudo, a única coisa que existe, que é o todo, o amor, a paz absoluta, a plenitude, a totalidade, a união. E aí criou-se uma ilusão, né? Alguma parte do todo resolveu criar essa realidade relativa, essa ilusão, né? Maia, enfim. E aqui começou a experienciar, mas é só uma brincadeira, é só uma experiência. São só experiências para que a gente evolua, desafios para que a gente... O objetivo é voltar para cá.
né? Então, o Curso em Milagres fala, eu gosto muito, nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. E nisso consta a paz de Deus. Então, essa frase aqui se resume tudo. Todos os estudos, de todos os... Não precisa estudar mais nada. Se você entender essa frase, se a gente entendesse essa frase, a gente não tava aqui fazendo mais nada, né? A gente já tava desperto e iluminado, né? Já tinha voltado para a fonte, né? Mas o que isso significa? Nada real pode ser ameaçado. Tudo que é impermanente, tudo que pode acabar, tudo que pode ser ameaçado, tudo que pode morrer, tudo que pode faltar, tudo que pode... não é real. É a realidade relativa. Nada irreal realmente existe. Ou seja, a realidade relativa é só uma versão, uma narrativa, uma ilusão. Não existe. É necessário, estamos vivendo aqui, porque se não fosse a gente nem estaria aqui, mas a gente não pode dar total importância para isso. E é por isso que tem aqui os golfinhos, né? Os golfinhos dançando e se divertindo. É para ser divertido. O propósito é ser feliz. Nisso consta a paz de Deus. Tá aí a paz que a gente busca, né? A felicidade. Mas não é uma felicidade que a gente confunde também, né, gente? Porque tá aí na Matrix, se você for querer... O que a Matrix diz que é felicidade é uma euforia, né? É um êxtase, uma coisa muito... Isso também não é felicidade, né? Isso é passageiro. Do mesmo jeito que vem essa felicidade, essa euforia, o pêndulo vai para baixo, né? Outra lei das polaridades. Do mesmo jeito que vai para um lado, tudo que a gente faz a partir do desejo de suprir um vazio, que deixa a gente muito eufórico, compras, bebidas, festas, seja o que for, né? Coisas que a gente fica ali buscando, aí dá aquele pico de alegria, né? Ou pode ser trabalho, né? Tem pessoas que... Tem gente que é viciada em trabalhar e... meu Deus. Loucura, né? No trabalho. Foi pra esse lado. O mesmo tanto que foi pra esse lado, ele vai pro outro. Né? Que é a questão das drogas, né? Então muita gente usa drogas e aí fica... Depois vem a deprê no mesmo nível, né? Então essa felicidade que eu tô falando é uma felicidade baseada na paz, né? Uma coisa muito mais tranquila, e que muitas vezes o ego, a nossa mente nem quer isso, né, gente? Às vezes a gente quer uma coisa mais, a gente tá viciado em emoções mais fortes. Mas é isso, então eu acho que consegui resumir bem o que é ouvir a nossa voz interior, né? É necessário silenciar a nossa mente, parar de nos identificarmos com as narrativas, saber que somos um ser, uma consciência observadora. É fácil? Não, não é. É difícil. Mas a gente sempre tenta fazer isso sempre, diariamente, o tempo todo. E uma hora a gente começa a se acostumar e vai ficando mais fácil. Mas é necessário escolher não viver mais sobre o paradigma da mente. A partir do momento que você faz essa escolha, e de que você decide, você já expande, né? Você já abre possibilidades da vida começar a te mostrar. E te provar. Te provar não, te relembrar, porque como eu falei, a gente já sabe, no fundo a gente já sabe. Então é isso. Espero que a gente está evoluindo, né? Cada carta vai aprofundando um pouco mais. Temos muito ainda para conversar aqui, estamos só no Arcano 2. E se você gostou, se você se conectou com essa mensagem, se conectou comigo, se inscreva no canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.